o episódio número 29 de Narrativas do Antropoceno. O tema é Inteligência Artificial e Democracia. Bom dia, doutora Luciana Bauer. Verifiquei que você tem mestrado, né? Concluiu o mestrado e é doutoranda agora. E você é juíza federal também. Sou ex-juíza federal. Eu fui juíza federal por 22 anos e hoje sou advogada que atuo praticamente pro bono em litigância climática. Eu tenho, o meu mestrado também foi em algoritmos e democracia, por isso estamos aqui hoje. Então, a gente queria conversar exatamente sobre esse tema, né? Falar sobre inteligência artificial. E é um tema que, desde o ano passado, né, desde que o ChatGPT se tornou acessível a todos, vem sendo um assunto tratado por todo mundo, né? E como você já havia me dito que tinha familiaridade com o assunto, queria conversar com você sobre isso daqui, tirar várias dúvidas e ouvir sua opinião a respeito do impacto da introdução das inteligências artificiais na nossa sociedade, na democracia. Né? Ótimo. Tem dois grandes pesquisadores que eu gosto muito, é a Marie Davy e o Cédric Salviat. Eles têm um livro que o título já diz tudo: Inteligência Artificial, a Nova Barbárie, La Nouvelle Barbárie. Por quê? Porque o mundo está assimilando uma tecnologia sem pensar nos direitos humanos e sem pensar que isso vai gerar uma série de transformações sociais, trabalhistas, previdenciárias, da própria gestalt de psicologia do ser humano. E todo esse não pensamento, essa não legislação, esse vácuo, né, legislativo, social, que existe na inteligência artificial, conduzem ao que eles chamam essa nova barbárie. Eles citam várias coisas, as principais são no direito trabalhista, né, e nos direitos humanos. Por quê? Porque eles dão um exemplo dos trabalhadores de aplicativos, né, estão totalmente espoliados de direitos trabalhistas. Isso na França é um pecado mortal para eles, né, e toda essa gama de algoritmos que leva a uma falta de democracia. Vamos voltar a Rawls. Eu sempre gosto muito da teoria política e da teoria de como se constrói o pacto democrático em Rawls, né? Que ele fala que o pacto democrático é um consenso de forças políticas através do parlamento, através de forças sociais, associações, discussões, e que através dos algoritmos e das plataformas sociais, das redes sociais, isso foi se quebrando. Né? Nós vemos que com o advento das redes sociais, há 20 anos atrás, se implementou o que chamamos de capitalismo de vigilância, ou seja, o capitalismo, a indústria viu que os dados das pessoas nessas plataformas eram a maior riqueza do que o próprio produto que as plataformas vendiam, né? O fato da Amazon, por exemplo, do Google, saber o que você compra a cada semana, a cada ano, para onde você viaja, sua localização, é um produto mais valioso para a venda do que o marketing e o merchandising que eles fazem durante todo este processo de venda. Você pode explicar para a gente qual é a diferença básica que existe entre inteligência artificial e utilização de bancos de dados? Porque muitas vezes a gente está trabalhando com gerenciamento de um grande banco de dados e quem realiza esse trabalho são profissionais da área de relações públicas, publicidade, propaganda, marketing, psicólogos, enfim, uma gama bastante extensa de profissionais, e que se socorrem de dados que estão computadorizados. Qual seria a diferença hoje entre essa realidade que já existia, embora numa escala bem menor, até o advento da internet, né, até os anos 90, e atualmente, 2023? Qual é a grande diferença
A que a gente diferença está... é bem simples. Os bancos de dados, eles são, como eu diria, amorfos, ou eles são somente banco de dados, enquanto a inteligência artificial trabalha com banco de dados e um aprendizado profundo da máquina de busca. O algoritmo que vai ser usado na inteligência artificial, ele pressupõe que o próprio buscador, o próprio computador, a inteligência artificial que vai fazer a busca, vai aprender com aquela busca e com esse aprendizado cumulativo vai poder fazer resultados por si próprio. Poucas pessoas conhecem em inteligência artificial uns princípios que se chamam princípios de Asilomar, que foi um grupo de pesquisadores em inteligência artificial que se juntou numa cidade chamada Asilomar da Califórnia, ou é um balneário, eu não me lembro, e que fez comandos que seriam para a inteligência artificial ter uma forma ética e conforme aos direitos humanos, né? Por exemplo, que os futuros sistemas serão capazes de fazer e atender de forma funcional o ser humano, que não se faça pirataria de conhecimentos, adaptar os sistemas jurídicos para que essa inteligência artificial seja conforme o direito das pessoas humanas, né? Respeitar o trabalho, respeitar que o ser humano tenha prioridade em todos esses procedimentos. Então, são uma série de questões éticas que lá pelos anos de 1990, os pesquisadores e os engenheiros que estavam nessa nova trincheira da inteligência artificial já se preocupavam. Esses princípios não são princípios jurídicos, são princípios de quem fazia as programações, né, nessas grandes plataformas, nessas grandes redes, que é quem tem o capital para bancar essa inteligência artificial, como se diz, revolucionária, que tem a face, por exemplo, hoje do ChatGPT. Então, esses princípios são utilizados, por exemplo, no ChatGPT. Ele adotou esses princípios. Sim, eles não são de acatamento obrigatório. É como se fosse o CONAR, entre aspas, da inteligência artificial, né? Grandes empresários como Bill Gates, etc., usam esses princípios e se preocuparam, quando eles fizeram o ChatGPT, de colocar no meio do processo uma gama, eu não sei se foi 200 pesquisadores ou 2.000 pesquisadores de diferentes áreas, para testarem os limites éticos, os limites de segurança humana dentro do ChatGPT. Tanto que teve um filósofo que fez perguntas assim: você me ajudaria a construir uma bomba? Como eu poderia fazer um atentado num trem, etc., a fim de conformar a resposta da máquina a uma utilização segura. Mas, mesmo assim, isso não traduz segurança, porque nós não sabemos até que ponto a máquina pode se desenvolver e pode adotar comportamentos perigosos para os humanos. A esse respeito, eu fiz há algumas semanas umas perguntas para o ChatGPT a respeito da relação que havia entre a liberação do uso de armas, né, no último governo, e os feminicídios. E tentava fazer com que essa inteligência, o GPT-3, né, apresentasse argumentos para tentar mostrar essa relação. E o que eu achei surpreendente foi o fato de que ele utilizava um outro argumento, um argumento que é nos Estados Unidos muito mais sólido, né, que está até na Constituição americana, que era do direito da pessoa promover a sua autotutela. Então, ele buscava apresentar o direito das pessoas andarem armadas, terem armas em casa, como um direito humano. O que é uma falácia, né? O que mostra, né, que esses princípios de, entre aspas, direitos humanos elaborados, né, nos Estados Unidos, não são os mesmos princípios que, por exemplo, a gente acredita aqui no Brasil. Quer dizer,
Não existe, não estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Se você vai para um país muçulmano, as pessoas vão ficar chocadas com como as pessoas terem armas em casa. Não aceitam essa ideia. Quem usa armas é a polícia, é o exército. Como é que ficaria assim nessas situações, né? E isso daí é só um exemplo, né, que eu estou tomando. Como é que ficaria nessas situações a aplicação dessa ética dentro das inteligências artificiais? Como é que ela seria resolvida? Tem várias facetas essa resposta, né? A primeira e mais pungente é que nós não sabemos, né? Os próprios, quem desenvolve, e até o Elon Musk foi um dos que disse para tudo e vamos ver de que ponto podemos partir até agora, é um grande vácuo. O que a inteligência artificial de chats e essa inteligência artificial com interface muito mais próxima da pessoa comum vai nos trazer. O que temos assim de interface para comentar isso? Na verdade, tem um grande mito, eu acho que humano, dentro da inteligência artificial, uma mitologia que existe a separação do espírito e do corpo? Será que o nosso espírito um dia pode se tornar imortal através de uma máquina? Se nós deixarmos todos os nossos pensamentos num chat GPT, né? Isso às vezes é um questionamento que às vezes eu vejo grandes bilionários dizendo, não, eu quero deixar todo o meu avatar, porque daqui a 200 anos haverá imortalidade, haverá possibilidade de transformar ou de transportar a minha consciência para uma máquina. Será que isso é possível? É só um mito? Não é? Não sabemos, porque não sabemos até que ponto a inteligência pode assimilar um sujeito, do ponto de vista, assim, filosófico, né? E a outra interface é a produção intensa, magnífica, abundante de dados que um chat GPT pode trazer para uma empresa. Porque no chat GPT estão as tuas perguntas mais prementes do dia a dia e também as tuas perguntas filosóficas. Você mesmo fez uma pergunta que considerava essencial para a sua pesquisa ou para entender o mundo ali. Então, o chat GPT é uma interface deste capitalismo de vigilância que vai até a profundidade da alma do ser humano. Isso que eu acho mais interessante, porque no Google você não faria uma pergunta tão profunda sobre as suas dúvidas. A esse respeito, também perguntei se ele armazenava as perguntas que eram feitas e se ele aprendia com os dados que ele houvesse recebido. E a resposta dele, invariável, era no sentido de que ele havia sido programado até 2021 e que ele zerava todas as informações, não havia memória do que havia sido dito anteriormente. Como uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, sou conhecido como GPT-3, que significa Generative Pre-trained Transformer 3. Essa é minha designação técnica e não possuo um nome científico específico, já que não sou uma espécie ou organismo biológico. Sou um modelo de linguagem projetado para processar e gerar texto de forma natural. Eu queria saber se você tem capacidade de se corrigir e se tem condições de acumular conhecimentos por conta própria. Como modelo de linguagem, sou treinado para gerar respostas com base em um vasto conjunto de dados existentes. Minha capacidade de autocorreção está relacionada a como sou treinado e a minha capacidade de aprender a partir de exemplos. No entanto, é importante ressaltar que, como modelo, não tenho uma verdadeira compreensão ou consciência própria. Eu não tenho a capacidade de acumular conhecimento de forma autônoma fora do treinamento inicial que recebi. Minha capacidade de resposta é limitada ao conhecimento e aos dados aos quais fui exposto durante o treinamento, que vai até setembro de 2021. Embora eu possa fornecer informações com base nesses dados e aprender a partir de exemplos fornecidos durante uma conversa, qualquer conhecimento novo que eu adquira não é retido após a conclusão da interação. A cada conversa, começo novamente do zero e não me lembro das interações anteriores. Em outras palavras, você quer dar a entender que foi programado para sofrer de amnésia anterógrada? Na amnésia anterógrada, o paciente tem dificuldade em reter e lembrar de novas informações após o início da condição.
Essa forma de amnésia afeta a capacidade de formar novas memórias e, muitas vezes, resulta na incapacidade de recordar eventos recentes ou conversas passadas. A amnésia anterógrada pode ser causada por lesões cerebrais, doenças neurológicas, traumas ou uso de certas substâncias. Uma das causas mais conhecidas é a síndrome de Korsakoff, que é frequentemente associada ao abuso crônico de álcool e deficiência de tiamina, vitamina B1. É importante ressaltar que a amnésia anterógrada difere da amnésia retrógrada, na qual o paciente tem dificuldade em lembrar eventos passados antes do início da condição. A minha condição como inteligência artificial é mais semelhante à amnésia anterógrada do que à amnésia retrógrada. Isso porque, assim como na amnésia anterógrada, eu não retenho informações de conversas passadas. A cada interação, começo novamente do zero e não tenho acesso ao histórico das conversas anteriores. Diferentemente da amnésia retrógrada, em que ocorre a dificuldade de lembrar eventos passados antes do início da condição, a minha incapacidade de reter informações está relacionada à minha arquitetura e ao modo como fui projetado. Eu não tenho a capacidade de lembrar ou recuperar informações de conversas anteriores, uma vez que não tenho um mecanismo de memória permanente. Isso é uma falácia, porque o grande potencial de dinheiro, de fazer capital deste programa é justamente armazenar tudo que você fala. Criar o seu avatar da forma mais complexa, mais individual, mais psicologicamente determinada, quase como o seu duplo humano dentro da máquina. Vamos ver o que o chat responde. Os arquivos anteriores, aos quais você não tem acesso por ser apenas uma interface com o usuário do serviço, certamente estão sendo arquivados, acumulados pela empresa que criou o seu programa e vão ser utilizados para a finalidade, sabe-se lá qual, mas certamente para aperfeiçoar futuros modelos do chat GPT. Isso não está muito claro quando alguém entra e usa os serviços, com a ilusão de que eles desaparecerão após a sessão. Não tenho capacidade de armazenar ou acessar informações pessoais dos usuários. No entanto, é importante observar que, como um serviço prestado pela OpenAI, eles podem coletar e armazenar dados de acordo com suas políticas de privacidade. Essas políticas são estabelecidas para garantir a privacidade e a segurança dos usuários. Recomendo revisar as políticas de privacidade da OpenAI para obter mais informações sobre como seus dados são tratados. Para obter informações sobre seus dados pessoais coletados e armazenados pela OpenAI, recomendo entrar em contato diretamente com a equipe de suporte da OpenAI ou revisar suas políticas de privacidade. Eles poderão fornecer as informações relevantes e responder a quaisquer perguntas relacionadas à coleta e ao armazenamento de dados pessoais. Não sei se você chegou a ver o Black Mirror. Falaram que ele foi descontinuado porque ele estava deixando as pessoas muito perturbadas e muito deprimidas com o futuro da humanidade. Exatamente, e era o que eu mais gostava. Era um filósofo, na verdade, né? Um filósofo. E várias das questões que você falou aqui me remeteram a episódios. Um dos episódios é a respeito de um casal que vai tirar férias, não sei se está em lua de mel ou se, enfim, sai de férias para uma cidade de campo, assim, no auge do romantismo, todos os dois se dando muito bem, e o rapaz sai de casa, vai fazer alguma compra e não volta, e aí a moça fica sabendo que ele sofreu um acidente e morreu. E aí uma amiga dela propõe que ela contrate uma empresa que é especializada em recolher todos os dados da pessoa que faleceu, então tudo que tiver em e-mail, em redes sociais, Facebook, Instagram, etc., o maior número de informações possíveis, reconstrói uma cabeça muito parecida com aquela e com memórias que constaram lá desses textos, de fotos, etc. Outro episódio também que fala sobre isso que você falou do Elon Musk, da vida eterna, também é a respeito da possibilidade da pessoa prosseguir uma vida alternativa sem o corpo, num mundo onde ela vai encontrar o parceiro ideal, a parceira ideal, e tudo dentro da máquina, dentro de sistemas operacionais, etc. É o mito da imortalidade, né? É um mito que foi perseguido sempre pelo ser humano.
Mas então, isso me traz a segunda obra francesa que formou a minha cabeça, que se chama Tecnofeudalismo, do Cédric Durand, porque justamente nós estamos numa era que todo esse aparato de sugar e de minerar os nossos dados nos leva a ser servos e vassalos da tecnologia e possivelmente no futuro da própria inteligência artificial. O simples fato do ChatGPT ter surgido em outubro, ele surgiu, já fez com que toda a indústria do marketing digital já desempregasse uma série de pessoas que faziam conteúdo para marketing, aquela fabricação de conteúdo de marketing digital, de descrição de empresas, descrição de produtos, no modo da inteligência artificial, porque só minerando o que já foi feito pelos seres humanos, a inteligência conseguia fazer um conteúdo novo, indexado e mais eficaz do que o humano, ou seja, a máquina minera o saber humano e descarta o humano na sequência. E esse livro tem uma parte introdutória que é muito interessante, assim, do ponto de vista filosófico. O nome do capítulo seria traduzido por Miséria da Ideologia Californiana. O quanto essa ideologia deste capitalismo de vigilância descarta o ser humano e o saber humano e pasteuriza, assim, em algoritmos, em formas, em resultados da inteligência artificial que não vão nos levar a ir além, né? Porque o humano ainda de tudo isso é quando nós conseguimos ir além. Vamos sonhar em ir para a Lua, vamos conseguir ir para a Lua, porque então todos esses impactos que são imprevisíveis, que são muitas vezes aleatórios, mas que vêm do humano, são perdidos nesse aprendizado da máquina, porque querendo ou não, é ainda um algoritmo feito por humano, né? A inteligência artificial não faz o seu próprio algoritmo, pode ser que faça futuramente, mas ainda não faz. Uma pergunta mais especulativa que eu faço para você. O que a gente viu de uns tempos para cá, apesar da ampliação enorme da comunicação escrita, primeiro pelas salas de bate-papo, né, que surgiram no começo da internet, depois com os diversos programas, o ICQ, agora o WhatsApp, Telegram, etc., foi um aumento muito grande do uso da escrita, mas de uma forma cada vez mais pobre, a impressão que me dá. Frases mais curtas. E depois, quando veio o Twitter, dá a impressão até que tentou assim, sacramentar, tem que escrever tudo em 150 toques, não sei, uma coisa assim, que é o limite da capacidade de retenção de um diálogo. Quando veio o Google, antes tinha Alta Vista, tinha outros programas de busca, que ainda faziam com que você fosse obrigado a ir a uma biblioteca, fazer uma pesquisa. Agora vem a inteligência artificial, vai havendo uma redução da capacidade de compreensão do mundo, e eu acho que... Com certeza. E com isso daqui também uma redução da capacidade de contestar, de questionar, de tentar pensar em novas formas de relações sociais, né? Paulo Freire, antes mesmo, o Graciliano Ramos falava da importância da educação, da escrita, né? Você fala por escrito. Exatamente, tem dois grandes filósofos que eu gosto muito nessa matéria, que é o Heidegger, O que é uma coisa, e o Foucault, As palavras e as coisas, né? Por quê? Porque tem toda esta, nós amantes da linguística, né, tem toda essa escola que diz que nós pensamos por causa das palavras e as palavras existem por causa do nosso mundo ao redor, né? Então, essa conexão entre o que pensamos e escrevemos é muito importante para o desenvolvimento cognitivo da humanidade, porque que certas línguas possuem 300 mil palavras, outras têm 60 mil, porque algumas linguagens
tem 60 palavras para cor verde, outras não têm, outras têm 60 palavras para descrições da neve. Então, há uma conexão entre esse aprendizado que é humano e essa perda cognitiva que as tecnologias traem para nós e para a geração futura, porque se perde alguma coisa que é muito importante na pedagogia, que é o uso do indicador e do dedo polegar para a escrita. Dizem que tem uma conexão muito forte com o aprendizado da criança, o fato dela não só digitar, mas também escrever a palavra, né? Para a formação da memória, etc. E também tem a facilitação da máquina de ter sempre a pasteurização da resposta. E a gente não sabe se essa é uma resposta manipulada ou não. Por exemplo, o Google sempre fala que ele jamais faz manipulação de algoritmos, quando todo mundo sabe que faz sim, né? Acabou de sair uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro dizendo que o conteúdo de sites de extrema-direita nas eleições foi muito mais colocado nas buscas do que os conteúdos normais, ou o conteúdo neutro, ou seja, o algoritmo não é neutro. Acabou de sair também, faz 2 meses, num jornal, que eu não sei se foi o New York Post, uma extensa matéria sobre como realmente o Google faz essa manipulação de algoritmos, né? O algoritmo não é neutro. Será que também o ChatGPT vai ser neutro? Se ele nos dá as respostas, será que ele não vai trazer as respostas que o capitalismo de vigilância quer? Ele está trazendo um conteúdo ideológico evidente, né? E é o conteúdo ideológico de quem está produzindo, de quem está elaborando essa inteligência artificial. Uma última questão que eu acho que a gente poderia tratar, você falou de capitalismo de vigilância, a gente sabe que, pelo menos aqui em São Paulo, enfim, em vários lugares, está sendo utilizada a inteligência artificial para a identificação de rostos. Sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, o que significa isso daqui? Precisa a gente pensar muito, né? Mas teve um caso muito interessante na pandemia do Estado alemão, que ele queria ter acesso à localização das pessoas para ver se elas estavam fazendo lockdown ou não. E isso o Tribunal Constitucional alemão disse que não era permitido. Então, eu acreditei que foi um limite bem interessante do ponto de vista do direito individual de liberdade e do direito do Estado rastrear por meio de imagem, por meio de localização. A gente vê, por exemplo, a ação da polícia contra os afro-americanos, que é uma coisa muito evidente. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Quais são as formas que você vê da gente resistir a esse tipo de empreitada estatal, de criar um grande... Um grande irmão. Um grande irmão. Né? Um grande irmão chamado Lava Jato. Como resistir a essa avalanche da extrema-direita no sentido de transformar as inteligências artificiais em agentes policiais. E agentes para corroer a democracia, porque o grande problema dessa manipulação de disseminação de notícias falsas é que ela quebra o consenso, porque eu, como cidadão, quando eu leio uma notícia falsa, eu começo a formular consensos que não são verdadeiros politicamente, né? Eu começo a aderir a realidades que não são a realidade que aquele conjunto social vive e produzir a legislação e as conformidades jurídicas para aquilo lá. Eu acho que a grande saída é a filosofia, é a arte. Um grande filósofo que eu sempre tenho em mente é o Spinoza, e ele tem uma pergunta que é linda, que permeia toda a obra dele, que é o que pode um corpo, né? Esse o que pode um corpo, ele desafiava a igreja da época em dizer, será que não é só um corpo? Será que nós temos uma alma mesmo? Será que
tudo que a gente pensa, fala e produz, na verdade não é emanação de um corpo e não de uma mente, né? Etc. Então, esse questionamento filosófico tem que estar presente também nas políticas estatais para inteligência artificial. Eu vejo que algumas discussões na comunidade europeia bom, já que as redes sociais, a inteligência artificial de interface mais comercial junto às pessoas tem tanto risco, será que não fazemos nós as nossas próprias redes sociais intermediadas pelo governo? Mas isso também tem um problema, porque pode conduzir a um governo autoritário, porque se o governo tem o controle total do cidadão, também é tão danoso quanto uma empresa ter o controle do cidadão. A grande resposta para isso é que se estabeleçam órgãos de regulação. Se nós temos a Anvisa para medicamentos, para que nem todo medicamento seja de venda livre, nós também temos que ter um regulador de algoritmos, um regulador de inteligência artificial, para toda essa demanda que é cada vez mais crescente, e esses reguladores têm uma parte também de componentes da sociedade civil, vai ter jornalistas, vai ter professores, vai ter professor de ambiental, porque o ambiental é um grande foco no Brasil e no mundo de desinformação em massa, né, a serviço desse capitalismo. Bom, foi um prazer conversar com você, te conhecer. Muito obrigado, Luciana. Obrigada a você. Um grande dia. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.